Rodrigues acaba de publicar O Reacionário, um livro de memórias e confissões. Um volumoso livro de mais de 500 páginas, em que há muito da sua vida e da sua atividade jornalística. Da minha doença, etc. Eu tive uma coisa que eu queria falar, porque o telespectador precisa disso, é que eu recentemente passei 15 dias em coma e mais 15 dias com 40 e tantos de febre, estava inteiramente do outro lado. Agora, Nelson, você me permite interromper, mas você está hoje com, inclusive, eu espero que a televisão mostre, você está, inclusive, com um colorido para usar uma expressão sua, de romão fendido, né? Não, de vaca premiada, saúde de vaca premiada. Sim. Gostei de ver o uso que você faz emprestado, das minhas piadas. Tá bom. Coisa linda. Mas como é que você conseguiu sair da coma ou do coma para essa saúde de vaca premiada? É que eu saí com uma única certeza. Foi o que eu lucrei, ouviu, com a minha doença. Com esta certeza, a alma é imortal. A partir do momento que eu despertei da inconsciência absoluta e disse, estou de volta, passei a ter o maior desprezo por todos os que não acreditam na eternidade da nossa alma. Mas, Nelson, aí você vai me permitir o seguinte, antes dessa sua doença, que eu sei que foi séria e grave, e preocupou, você teve mais de 30 dias, né, praticamente aí de cama. Fora do óbito. Mas antes disso, eu me lembro que a coisa de que uns 15 anos ou mais, você teve uma primeira doença grave, Sim. em que você chegou não só a crer que ia morrer, como até a compor, bordar e ditar as suas últimas palavras. Pois não é verdade? Você deu até uma entrevista, eu estava chamado leito de morte, que não se usa mais. Eu estava, sendo entrevistado pelo um colega da última hora, ouvi o Pinheiro Júnior. Então ele perguntou assim, quais seriam as suas últimas palavras? Essa piada para um sujeito que estava com 41 graus de febre, é de uma crueldade total. E eu disse a ele, como seriam as minhas últimas palavras, são as seguintes, que boa besta é o Marx. Mas Eu estava inteiramente, pois é, no momento em que todo sujeito não faz pose, viu? Porque na hora de morrer, o sujeito está atribuladíssimo com a própria morte. E eu também, sem fazer a menor pose, ouviu? E achando que ia morrer, eu disse que seria as últimas palavras. O Marx é uma besta. Mas, Nelson, eu que me interesso muito por esse assunto desse macabro e meio sinistro assunto da morte, sobretudo da morte, da vida depois da morte. Mas eu me pergunto se essa experiência... Olha aqui, o homem só não anda de 4 porque morre. Portanto, nada de subestimar a Não, morte. pelo contrário, eu tenho uma obsessão muito firme, mas eu queria dizer o seguinte, eu queria propor essa necessidade de dizer as últimas palavras, que no fundo nós vivemos a cada dia, desde que nascemos, tentando dizer as últimas palavras. Eu queria dizer as palavras essenciais, dizer alguma coisa, balbuciar. O que é a arte, se não essa necessidade de dizer as últimas palavras? Você não está de acordo? Não? Isso é a literatura, a poesia, é dizer as últimas palavras. Você, Otto, caprichou nessa frase, ouviu? Eu acho formidável essa improvisação do brasileiro. 65 anos de idade e 52 de vida profissional. Quer dizer, talvez você seja hoje militante, o jornalista mais antigo do Brasil. É? Talvez seja. Talvez seja, mas eu quero te dizer uma coisa, a propósito de aniversário. Eu sou uma múmia, me considero uma múmia com todos os achados da múmia. Continua. Mas você há muito tempo que você se preparou para ser velho, não? Para ser múmia, me preparei. Há uma convivência entre mim e a minha velhice formidável. A partir de quando você se sentiu que a aura da velhice
se aproximava de você? A aura do eterno. A aura do eterno. Se aproximava de quando eu tinha 40 anos. Quer dizer, quando se faz 40 anos, a gente dobra a serra. E o negócio é o seguinte, eu dobrei a serra mesmo, porque fui viver em Campo do Jordão, que era a serra. Agora, com a passagem do tempo, não sei se continuará sendo. Mas Nelson, mas o fato é o seguinte, o que é, hoje, inclusive, está uma extraordinária valorização, que eu acho muito... Dos jovens. Dos jovens. Você aprova e eu não aprovo. Eu acho. Eu sou contra. Eu acho que o jovem só pode ser levado a sério quando fica velho. A juventude é um mal que passa, eu né? perguntaria a você, Otto, me aponte um líder de 17 anos, um líder de 18, de 19, de 20. O único líder juvenil que eu conheço é o Mao Tse-tung. Não, isso não. Olha aqui. Você vai dizer que ele morreu? Não. Primeiro é o seguinte, você pode, todas as fases da vida podem ser fecundas, sim, e todas podem ser criativas. Sim. Agora, mas eu acho que no que o homem é criador e fecundo, ele é jovem, independente da idade que tenha. Então eu te pergunto o seguinte, peraí, qual é o jovem? Tá bom, Rambo com 17 anos. Rambo, que é o único exemplo que você até hoje só descobriu. Moza, Pascal com 6 anos. Você fala Moza com 6 anos. Pô, todos esses gênios quem? Só Pascoal, só Moza. Você me permite ofender sua modéstia? Você começou a trabalhar com 13 anos, ô Nelson. Com 13 anos. Você era um idiota? Mas te deram a acolhida no jornal porque você era anti-moleque. E o jovem só tem graça quando é moleque. Com quantos anos você quer dirigir nada. Com quantos anos você fez vestido de noiva? A mulher sem pecado. 25 anos. Vestido de noiva com 27. Agora, você sabia mais do que sabe hoje? Eu sabia mais? Claro que não. Você sabia menos? Aos 18 anos, o sujeito não sabe como se diz a uma mulher boa noite. Eu era de uma ignorância enciclopédica. De matéria de amor e de tudo mais. Olha, Nelson, olha aqui. Só conheço um sujeito que elogiasse a velhice. Sou eu. Isso não, peraí. Agora, em causa própria... Você tem, amor de Deus. Inclusive, vou te dizer. Portanto, olha aqui. O velho você não significa velho. Olha aqui, nós não temos tempo, inclusive, para eu fazer aqui uma vasta bibliografia, mas eu vou me permitir apenas uma. Sim. Cícero tem um tratado chamado Da Velhice. Da velhice. Contra a velhice? A favor da velhice. Inclusive, você sabe que na Grécia o velho era o sábio. E agora? Era o conselho dos anciãos. O nosso querido doutor Alceu diz o seguinte, que a idade é uma solução formidável. Não. Isso ele disse a razão da idade. Ora, segundo nós dois sabemos, a razão é um dentro laborioso, dilacerado, conquista espiritual. Mas é bom. Isso é a razão. Olha aqui. É uma conquista espiritual que o sujeito leva meio século para ter. Bom, não se ouvir essa razão. Olha aqui, o que me ocorre aqui agora, assim, dezenas, centenas de pessoas que não chegar na velhice. Quero te dar um exemplo diante do qual você vai ter, no mínimo, uma atitude de reverente silêncio. Jesus Cristo morreu aos 33 anos. 33 anos. Você chama de jovem 33 anos? O que é velho para você? Você me disse que a velhice começou aos 40? Mas 33 anos, meu bem. 7 anos depois da marca que você fez. Você não respeita Jesus, não respeita o Cristo, dizendo que a idade dele é uma idade abominável. Você se lembra da cena de Jesus entre os doutores, barbados, velhíssimos, ele com 12 anos fugiu de casa e ele passou a perna, tinha mais sabedoria do que os sábios velhíssimos e tal. Como é que você explica isso? Eu explico isso? É porque o Cristo era Cristo. Agora me apresente o outro Cristo imediatamente, sem pensar muito. Aliás, te dou vários anos de meditação para descobrir um Cristo de 15 anos. Não existe Cristo de 15 anos. Nós estamos numa conversa e não numa competição, e longe de mim pretender te dar uma chave de rim ou ganhar discussão, porque da discussão não nasce a luz, nascem os perdigotos.